Você encontra uma ampla linha para higienização e limpeza, máquinas profissionais e industriais para lavação e aspiração da IPC Brasil, além de um grande mix de ferramentas pneumáticas para os setores mecânico, moveleiro e industrial. As melhores marcas com ótimos preços. Venha conferir. A Mepar tem tudo o que você procura, tem na Mepar. Mepar, uma parceria de peso. Futebol em dose dupla, Rádio Chapecó e Antena 1. Neste domingo tem Campeonato Catarinense. Chapecoense e Brusque, pré-jornada às 16 horas, às 17h30 tem a jornada esportiva. A bola rola às 18 horas na Arena Condá. Transmissão do time líder de fato. Oferecimento F4 Auto Center, Postos Alfa, Cetric, Aurora, Toso Alimentos, Auto Escola Cometa, Mecânica Pointer, Tomás e Verduras, Orbenque, Café Santa Madre, Garbim Placas, Carbone Veco, São Cristóvão Materiais e Construção, Grupo Gambato, Vital Pet Plano de Saúde Animal, Torcedor, seja um sócio Condá, Nilo Toso, Cooper Alfa e Bayer, Unoesc Chapecó, Cicobi Maxi Crédito, Inviolável Segurança, Super Alfa, Provel Vistoria Veicular, Galpão Grill, Demarco Renault, Imobiliária Nostra Casa e ACB Bebidas e Brahma. Domingo, 18 horas na Arena Condá, Chapecoense e Brusque, aqui na Rádio Chapecó e Antena 1. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. São 8 horas e 1 minuto. Hoje, 30 de março de 2019, está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, as parábolas de Jesus. E queremos cumprimentar você, amigo ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. Pelo telefone da Rádio Chapecó 2049 1200 ou o WhatsApp da Rádio Chapecó número 2049 1212 ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Você pode acompanhar também o programa pelo seu rádio, pelo rádio também, na frequência 1330 AM da Rádio Chapecó, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco, Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Mauri, um bom dia muito especial para todos os amigos que nos acompanham em todos os sábados aí. A nossa amiga Sandra Cutieira, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia aos meus colegas aqui do estúdio e a todos aqueles que nos acompanham. E o Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. E o Marcelo hoje vai ser o responsável que vai ficar acompanhando as suas mensagens no Facebook. E daqui a pouco ele vai passar para a gente os recados de todos vocês. Lembrando que
todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E agora, nesse momento, eu peço licença para todos vocês para nós ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador, a Escala Construtora, que permite que esse programa vá ao ar todos os sábados. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje, as parábolas de Jesus. Todos sabemos que o Cristo, quando esteve entre nós, preferiu falar sob o véu da alegoria. E o fazia principalmente através de parábolas, pequenas histórias que atravessaram os séculos e até hoje nos desafiam a compreensão. O programa de hoje pretende explorar um pouco sobre o porquê dessa preferência do Mestre Jesus pela fala subjetiva. E talvez antes de começarmos aí a debater sobre as parábolas do Novo Testamento, é claro, seria bom conversarmos um pouquinho sobre o seu autor, Jesus. Então, poderíamos começar por esclarecer aos ouvintes quem é o Cristo na visão espírita. Nada melhor do que convidarmos a Sandra. Sandra, poderia nos ajudar? Então, falar sobre o Cristo é sempre bastante desafiador, né? Mas nós não traremos aqui aquilo que nós pensamos. Mas a gente vai trazer o que alguns autores falaram sobre o Cristo. Porque é fundamental, eu penso que a gente está começando bem pelo começo mesmo, por onde a gente precisa. Porque toda vez que a gente vai analisar o comportamento, a obra, as escolhas de quem quer que seja, nós precisamos, ainda que de forma breve, nos debruçarmos sobre esta personalidade. Porque senão todas as nossas conclusões serão rasas. Nós precisamos entender um pouco sobre quem é o autor dessas falas. E antes que a gente possa fazer citação de alguns autores, a gente gostaria de convidar o ouvinte para que nós possamos fazer um mergulho, né, em 2000 anos atrás e pensar assim: quem é este homem que esteve entre nós, então nessa época, pouco mais de 2000 anos, que viveu pouco tempo entre nós, é encarnado, 30 e poucos anos, de vida pública foram apenas 3 anos de ministério público, não deixou nenhum registro escrito, nada, nenhuma página. A gente costuma brincar que a única coisa que ele escreveu, o vento levou, que foi quando ele estava na praia e levaram a mulher adúltera, ele escrevia com um pedaço de graveto, né? Então a gente costuma brincar que a única coisa que ele escreveu, o vento levou. E assim mesmo, o que ele fez? Ele dividiu a história. A história é contada em antes e depois dele. Então é preciso que a gente entenda um pouco a grandeza desse espírito que esteve entre nós. E a gente poderia citar, em primeiro lugar, Kardec, quando nos traz, na questão 625, o Cristo como nosso mestre, modelo e guia. Essa é a resposta dos espíritos quando ele pergunta qual é o exemplo, o modelo a ser seguido. E os espíritos simplesmente respondem: vede Jesus. Perfeito, é isso mesmo. Podemos trazer também Emmanuel, quando em A Caminho da Luz, ele nos diz que Cristo é um espírito puro, um ser angélico e perfeito. São Luís, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, nos traz o Cristo como Messias, como um ser superior que está no mais alto grau da hierarquia celeste. Ele é perfeito, infalível e está acima das fraquezas humanas. Recebe diretamente a palavra do Criador. É algo que a gente não consegue nem imaginar. Representante da divindade da qual tem o pensamento.
Ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Às vezes a gente ouve, mas não bota sentido. Né? Não compreende a profundidade. A profundidade disso, ele realmente está em comunhão com Deus. E André Luiz, ainda em Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que Cristo é uma inteligência divina agregada ao Pai, mais uma vez, reafirmando essa comunhão com Ele, em comunhão indescritível com o Criador. Ou seja, é algo que as nossas palavras, por mais que tentemos, não serão capazes de descrever. E um agente orientador da criação excelsa. Bom, por que trazer tudo isso? Porque é importante que a gente tenha uma dimensão, ainda que imprecisa, mas um pouco mais perto da realidade, de quem é o Cristo. Porque senão nós estaremos sempre tentando pautar as suas escolhas pelas nossas, nos utilizando como referência, o que é absolutamente impossível. Ele é o nosso guia, ele é a nossa referência. Então as suas escolhas, essa é a primeira conclusão, as suas escolhas são sempre as melhores. Então se ele escolheu falar por parábolas, antes disso ele escolheu não falar muito. Ele esteve entre nós e a sua escolha foi por viver, por amar, por acolher, por perdoar, por celebrar com seus amigos, que é uma coisa que a gente esquece às vezes, né? Ele iniciou seu apostolado numa celebração de casamento, as tertúlias em casa de Simão Pedro ao final dos dias, né? Desfrutando daquela amizade, daquele convívio amoroso. Ele escolheu viver, estar entre nós e exemplificar. E, quando foi preciso falar, escolheu falar através de parábolas. Então, nossa primeira conclusão é, esta, com certeza, era a melhor forma. E existem duas questões que eu particularmente penso que a gente não pode deixar de mencionar quando se refere ao Cristo. A primeira é que entre tantos líderes que a humanidade já conheceu, nenhum, em nenhum momento, conseguiu se igualar à liderança dele. E isso se deve ao fato de que, embora ele não tenha deixado absolutamente nada registrado, isso também se tornou desnecessário porque ele viveu na prática absolutamente tudo o que ele falou. Então a vida dele foi marcada pelos exemplos daquilo que ele ensinava. Essa jornada, ainda que curta, ela foi tão marcante exatamente por isso. Porque ele não foi um ser que falou sobre o amor, ele amou. Ele não falou sobre o perdão, ele perdoou. Então foram muitos os momentos em que ele demonstra que a prática é muito mais importante do que a fala, né? E uma outra questão também, entre todas as coisas de grande importância que Jesus trouxe para a humanidade, talvez a mais bonita e a mais especial, eu diria, foi o fato de que ele chega num momento em que, por muitas razões e analisando friamente por necessidade, a humanidade tinha um pensamento de um Deus malvado, né? Um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que castiga. Exato! Porque na falta de entendimento, o ser humano atribui à divindade as suas características. Então, o que eu faço, Deus faz. É. E aí se tinha esse pensamento todo torto sobre Deus, e chega exatamente Jesus e chama esse Deus de Pai. E aí ele nos traz um Deus amoroso, justo e bom, que nos ama acima de tudo. E tudo isso em 3 anos, né? A vida pública de Jesus foi toda essa demonstração que foi registrada pelos apóstolos, 3 anos apenas. E o que a Sandra comentava, eu gostaria de só pegar um ganchinho, a Sandra comentava que Jesus tem essa comunhão plena com o Criador, né? Eu e o Pai somos um, né? Que muitas pessoas confundem ele com Deus e que, na verdade... Exato, essa é a fonte geradora de muitos equívocos, de muitos equívocos. E, na verdade, Jesus chamou Deus de Pai em mais de 40 passagens do Evangelho, né? Não teria como ele ser a mesma pessoa e ter ocultado isso de nós. Ele teria revelado, porque ele era verdadeiro e justo, né? Mas uma coisa que nos chama a atenção dessa comunhão que ele tem com Deus é a comunhão que o Cristo tem com cada um de nós, né?
sempre tratando as pessoas com... Jesus provou na sua passagem pela terra, em vários momentos, que ele conhece cada uma das pessoas. Que as pessoas não conheciam ele, sabiam da sua fama, muitos deles. A história de Zaqueu, né? Jesus estava passando, né, por um lugar e ele viu ao alto de uma árvore Zaqueu. Chamou pelo nome, como ele chamou pelo nome a mulher lá na hora que ela estava pegando o poço de água. Ou seja, isso equivale a dizer que Jesus conhece e está em íntima comunhão com cada um de nós. É um amor muito profundo para chegar numa hierarquia espiritual que ele chegou, que a Sandra bem mencionou. Jesus teve que desenvolver o amor no seu grau máximo, e o seu amor abrange a todos nós que aqui estamos. Somos amados inteiramente, aceitos, e ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo que está sempre ao nosso lado e nos auxiliando, né, espiritualmente. Tem mais uma coisa, agora essa contribuição de vocês me trouxe. Eu acho que esse é um momento bem importante, uma oportunidade de esclarecer alguns enganos que a gente vai, né, consolidando ao longo da nossa vida, especialmente em relação aos dogmas religiosos. Então, esse que o Marcelo nos trouxe, de que Deus e Jesus são pessoas, não, Deus não é uma pessoa, né? Deus é Um ser, né? É um ser, né? São situações distintas, né? Enfim, são situações distintas. E uma outra questão que a gente falou muito em referência, né? Que nós nos tomamos por referência. E que a nossa referência seria o Cristo. Então, é importante que a gente tome o cuidado também em relação a Jesus para a gente não divinizá-lo, porque senão a gente corre o risco, assim, de afastá-lo muito de nós, né? Devido às nossas imperfeições, né? E acharmos que ele é um ser inalcançável, quando que a proposta exatamente é que todos nós chegaremos à perfeição que ele já alcançou. Modelo né? e guia. Exatamente. Mas também não humanizá-lo, porque senão a gente começa a pautar as suas escolhas pelas nossas. E aí a gente cai num outro engano. Então, que ele seja visto como o mediador ideal, aquele que está no meio, entre nós e Cristo, e Deus, né? O nosso amigo, o nosso irmão mais velho. Ele é o anjo mais que se fez homem, né? Uhum. Ele é o anjo que se fez homem, para que os homens se fizerem Cristos. Você falou em celebrar, e eu não posso deixar de compartilhar com nossos ouvintes que quando Jesus estava naquela festa de casamento, faltou vinho, e aí o noivo pediu para a mãe do Jesus, e a mãe veio pedir para fazer, e o Jesus atendeu, né? Fez o vinho. Aí o apóstolo, se não me engano, foi Pedro, né? Mas Jesus, você está fazendo vinho, incentivando a bebedeira, você está pirando, seria na linguagem nossa hoje. E aí Jesus, com calma, disse, me perdoe, Sandro, se eu estiver errado na frase, mas ele deve ter dito assim, ele falou assim: Pedro, você já sentiu a satisfação de ajudar a um amigo? A celebrar a vida, né? Bom, estabelecido a ideia acerca de quem é Cristo, agora precisamos saber e definir parábolas. Assim daí estaremos prontos para seguir adiante. Fábio, poderia nos dar uma ajuda na definição de parábolas? A parábola, na verdade, ela é uma pequena história. Ela é uma narrativa e ela traz em si preceitos morais, né? Então, Jesus tinha as ideias, as questões morais para serem ensinadas, para serem trazidas para a humanidade que tinha uma certa dificuldade de entendimento. Por isso, a escolha delas. Ele transformava essas verdades que precisavam ser ditas em pequenas histórias, em pequenas narrativas, trazendo ali os elementos que tornassem ela possível de ser entendida, né? As pessoas precisavam entender algo que ainda estava, em alguns momentos, além da sua compreensão, e por isso ele criou essas histórias, né? Tanto que em algumas passagens a gente vê, às vezes, algumas expressões que parecem um tanto exageradas, né? Um tanto perigosas. Por que dizer tais coisas? Era uma forma de chamar atenção, através da história, para o conteúdo embutido nela, que era o que precisava realmente ser apreendido de tudo aquilo. E é bom que a gente traga assim para essa conversa o quanto que as histórias, essa maneira de conversar, é um elemento comum na cultura oriental,
né? Porque talvez a gente estranhe um pouco, mas na cultura oriental isso é bem comum, né? Inclusive, Cristo aproveitou-se da questão de que a tradição, né, naquele povo era a tradição oral. Porque escrever era algo bastante difícil, era complicado, não era que nem hoje ir na livraria comprar papel ou ter computador e digitar, né? Então, era necessário produzir ou o papiro, né, ou o pergaminho, o primeiro da papoula e o segundo do carneiro, né, da pele de carneiro. Então, era bem difícil. Era uma realidade muito dura. E se a gente for analisar a história da humanidade, mesmo muito depois da passagem do Cristo, ainda havia essa dificuldade de acesso ao conhecimento, né? A própria história das artes nos traz isso. Por que tantas obras de arte em períodos tão curtos? Porque era o meio de comunicação. Era o meio de se fazer entender, porque a escrita era difícil, o entendimento era complexo. Então, era uma necessidade, né? E veja como a gente mesmo, quando tem os nossos filhos pequenos, o que a gente faz com eles? Conta historinhas. Você vai entrar no mundo das historinhas, Marcelo, em breve. Nós vamos usando as historinhas para fazer com que a criança, dentro da possibilidade intelectual dela, consiga entender a mensagem que a gente precisa passar. Sandra antes disse que o povo hebreu, ele tinha as histórias, as metáforas, os símbolos, antes de Jesus, inclusive, para conversar e tratar assuntos relacionados com religião, com o ser divino, e Jesus também fez isso. Só que a gente não pode confundir que nem toda metáfora é uma história, e nem toda história é uma metáfora. Tem que entender. Não, são elementos distintos. Diferentes. Então, o que dá para dizer é que toda linguagem que utiliza assim, uma metáfora, ela é da cultura hebraica, ela é uma parábola. Não sei se o Marcelo tinha... Uma colocação, a gente pode se recordar do nosso tempo de escola ou de faculdade, para quem teve a oportunidade. Quando nos era repassada uma teoria, o que gravava em nós aquela teoria e facilitava o conhecimento daquela teoria que o professor queria nos passar? Era uma história, era um exemplo. Então, uma parábola era justamente aquilo, né? Era justamente, são histórias apropriadas para cada ramo. A gente vai chegar lá, né, no nosso programa, mas a história fixa muito bem o conhecimento. Então, Jesus era um espírito puro e perfeito, como mencionado, né? Sabia as melhores técnicas de ensino. Então, ele utilizou da parábola justamente por ser essa, né? Guardava o fundo moral, né? Exatamente. E o objetivo, penso, era tocar o coração das pessoas de maneira mais apropriada possível, né? Não sei se... Marcelo, já que você começou aí, acho que estamos agora, então, prontos para entender o porquê, né, de Jesus ter escolhido a forma de expressão. E o que você pode dizer a respeito disso, já que tinha quase começado a falar? Isso, porque Jesus, então, falava por parábolas, né? Nós vamos, primeiro, antes de responder essa pergunta, fazer uma simples análise, né? O que um grande educador faz? O grande educador, antes de passar o seu conhecimento aos seus alunos, ele vai sondar, ele vai tentar entender e verificar qual é o nível de entendimento dos seus alunos. Jesus, obviamente, um grande mestre espiritual, ele fez isso, obviamente, com aquelas pessoas daquela época, de há 2000 anos, imagine. Pessoas de há 2000 anos, se hoje nós temos nas coisas espirituais um conhecimento limitado, imaginemos pessoas há 2000 anos. Tinha uma limitação muito maior do que a nossa. E Jesus, sabedor disso e com grandes conteúdos para repassar para o povo, ele teve que escolher um método mais apropriado, né? Então eram crianças espirituais naquela época. Jesus, o grande professor, ele teve que dosar o seu conhecimento, ele teve que apropriar o seu conhecimento para o nível de entendimento daquelas pessoas que o escutavam. Então Jesus escolheu das parábolas que eram, né, como foi mencionado, essas histórias mais de fácil compreensão para o povo. Então, quando ele falava a diversos segmentos da sociedade, né, ele utilizava as histórias apropriadas ao cotidiano daquelas pessoas. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus falava para os camponeses, para aquelas pessoas, os homens do campo que trabalhavam no campo, ele utilizou a parábola do semeador, do joio e do trigo.
Quando ele falava aos pescadores, a parábola da rede. Né? Quando ele falava aos assalariados, aqueles trabalhadores que ganhavam salários, né, que eram empregados, ele falava da parábola do mordomo infiel, né, dos servos inúteis. Quando ele falava entre negociantes, entre pessoas de mais posses, ele utilizava e utilizou da parábola da pérola de grande valor, do credor incompassivo e do rico insensato. Com isso, com esses exemplos, nós vamos ver a grande pedagogia que Jesus tinha. Né? Ele utilizava dos costumes das pessoas às quais ele iria falar, ele utilizava e compactava essas histórias, essas parábolas, para passar o conhecimento no cotidiano daquelas pessoas. E não nos enganemos também, porque nós muitas vezes vamos ler uma parábola e nós pensamos, nossa, essa parábola tem uma história, mas que não tem muito sentido, é muito simples. Meus amigos, as parábolas são muito profundas. São riquíssimas. Riquíssimas, elas contêm dentro delas as leis universais, de uma maneira didática e simples. E quanto mais o espírito evolui, mais a nossa compreensão nas coisas espirituais aumenta, mais nós vamos decodificando nessas parábolas e extraindo os elementos contidos nessas leis espirituais, né? Uhum. É interessante que com essa técnica ele conseguia primeiro, né, prender a atenção das pessoas, porque falava sobre elementos que eram conhecidos, né, e as pessoas se identificavam rapidamente, tanto com as tarefas, quanto com os personagens e quanto com as escolhas daqueles personagens, que é aí que residia, né, o fundo moral, a lição que Jesus guardava. Cada um ia se identificando como que na sua vida estava agindo naquela situação semelhante. Então era uma forma realmente bastante envolvente de convidar as pessoas a refletir sobre as suas próprias vidas. Porque às vezes a gente pensa que Jesus estava trazendo conhecimento de fora para dentro, mas ele estava despertando a gente como quem dá um chacoalhão e diz, olha para você. Exato. Como que você está agindo? E fica a dica para nós também, né? Muitas vezes a gente tem uma pessoa na nossa convivência diária que a gente quer falar uma mensagem, uma coisa para essa pessoa. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um exemplo e falar de outra pessoa numa situação semelhante, para a gente não ser muito agressivo às vezes nas palavras. E Jesus, ele era um espírito muito iluminado, muito dócil. Então ele dava o exemplo referindo-se a outras pessoas para que aquelas que escutavam fizesse essa reflexão e se dessem conta do próprio comportamento delas, e assim mudando, né, esse comportamento. Esse é um ponto fundamental. Nós ainda falávamos sobre isso durante essa semana, e assim, através das histórias, Jesus conseguia restabelecer o que era prioridade. Porque no cotidiano a gente vai se atrapalhando um pouco nas nossas escolhas, né? A gente vai confundindo. E naquela época o homem havia confundindo muito a lei divina com a lei humana. Porque a lei divina está nos 10 mandamentos, né? Na Torá, no Antigo Testamento. E o resto dos 603 artigos, se assim a gente pode dizer, de Moisés, eram leis humanas. E o homem tinha se atrapalhado um pouco nisso. Então, através das histórias, Jesus conseguia nos chamar aquilo que realmente era prioridade, aos enganos que nós estávamos caindo, sem afrontar diretamente, sem aquele desafio que poderia, inclusive, levá-lo à prisão, conforme fosse. Então, nós temos, me lembro agora da parábola do bom samaritano, que faz muito bem isso, que fala daquele homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó, né? E aí ele foi surpreendido por assaltantes, ele foi despojado de todos os seus haveres, ele foi deixado na estrada seminu e muito machucado, porque bateram muito nele, né? E aí, pela mesma estrada, passou inicialmente um sacerdote e depois um levita, e ambos não deram atenção àquele homem. E por fim passou o samaritano, que era mal visto pelos judeus, porque na divisão ali das 12 tribos, tinha ficado as 10 tribos do norte, as 10 tribos do sul, porque os samaritanos resolveram misturar um pouco da sua cultura com a cultura dos povos pagãos.
né? Então, houve ali aquela cisão. Então, falar bem de samaritano para judeus não dava certo, era desafiador, era que nem estar no meio da torcida do Colorado e falar bem do Grêmio, né? Então, era mais ou menos isso. Mas, dessa forma, o que ele faz? O judeu que tinha eleito, né, a forma em detrimento da essência, a questão do culto, olha só, esses dois, o sacerdote e o levita que trabalhavam no templo, eles provavelmente tinham passado por um ritual de purificação para poder celebrar o culto. E se eles tocassem alguém que estava morto, eles não sabiam se o rapaz estava morto ou não, eles ficariam impuros e não poderiam celebrar o culto. Então, eles estavam colocando esse acessório no centro das suas vidas. E Jesus, nessa fala simples, convida-nos a colocar o que realmente importa no centro das nossas vidas, que é o nosso próximo. Que é a vida humana acima de tudo. Que é a vida humana e que é o amor. Né? Então, desta forma, ele restabelecia prioridades sem afrontar. O Marcelo trouxe aí alguns motivos, e complementado aí pela Sandra, que moviam o Cristo, mas há algum ainda, Sandra, outro elemento da doutrina espírita ou outros aspectos que poderíamos abordar acerca do porquê do uso das parábolas e alegorias de Jesus Cristo? É bem interessante. Esse assunto, ele é convidativo e a gente, né, vai se sentindo à vontade para trazer os elementos que vão nos sobrevindo à mente. Mas tu falaste em doutrina espírita, e isso é bem importante. Aí nós lembramos da questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E as respostas que os espíritos nos dão, muitas vezes, elas nos convidam mesmo a pensar, porque são curtinhas e a gente se coloca a pensar sobre aquilo. E a resposta foi, na consciência. Ou seja, como registrar em livros aquilo que é cósmico, aquilo que é absoluto. Né? Então, Cristo, que é esse Espírito perfeito, que nós comentamos alguma coisa a respeito no início, ele tinha isso muito claro na sua consciência. E ele não traria para essa experiência terrena a pretensão de encerrar a lei divina em um sermão, em um livro, em qualquer tipo de registro que seja. Então, Deus nos fala somente através de cartas vivas, somente vidas que andassem conosco e exemplificassem seriam capazes de, ainda que minimamente, nos trazer a mensagem de Deus, a mensagem do Pai. Então, Jesus escolhe as histórias porque, desta forma, através do lúdico, que evoca a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa afetividade no envolvimento da compreensão, né? Mas histórias lúdicas e abertas. Somente através desse tipo de história, ele poderia nos trazer aquilo que é impossível de ser encerrado. Porque essas parábolas de Jesus, elas não pretendem estabelecer pontos finais. As suas interpretações estão abertas. E ao mesmo tempo em que elas permitem uma identificação. Como o Marcelo falava antes, em cada circunstância, elas pegavam o contexto da pessoa e permitiam que ela se inserisse ali para efetivamente apreender a mensagem moral necessária, que era o grande objetivo. Ele partia do concreto para que a gente pudesse chegar ao abstrato. Né? E aqui estamos nós, 2000 anos depois, debruçados sobre as parábolas, estudando justamente porque elas não estabelecem pontos finais. O Marcelo falou isso antes, são uma fonte inesgotável, né, de alimento espiritual, de lições. Cada vez que a gente se debruça sobre elas, enxerga algo que antes não tinha visto. Então, somente as parábolas seriam capazes de atravessar os séculos, né, sempre nos convidando a novamente nos debruçarmos sobre elas e extrairmos suas lições. E a cada vez que você lê, sai um aprendizado novo dali. E se você lê e aí pegando esse gancho, Fábio, se você lê uma parábola de Jesus e entender a mesma coisa, ou somente aquilo que você entendeu na última vez que você tinha lido a mesma parábola, é um sinal de alerta.
porque quer dizer que você não ampliou sua visão. Você não evoluiu, você ficou no mesmo lugar, né? Então, as parábolas são convites constantes para nós e a gente nunca vai esgotar, no nosso grau evolutivo espiritual, todo o conteúdo constante nas parábolas, né? As parábolas são ferramentas do Cristo, né, que ele nos deixou para que a gente, no tempo de cada um, pudéssemos fazer as abstrações necessárias. Né? Exatamente. Conforme a gente evolui, o entendimento evolui. É o amor de Jesus Cristo para com todos nós. É impossível dizer outra palavra do que é o amor de Jesus para nós. Não existe, né? Então, obrigado, Sandra. Olha, 8h34. Bom dia. Se você ligou o radinho agora, seja bem-vindo também. O programa de hoje está, olha, muito interessante. O assunto é as parábolas de Jesus. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 20 49 12 00 ou o WhatsApp 20 49 12 12. Ou ainda, você já sabe, eu vou repetir, né? Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar mensagem direto na live. E o Marcelo, nesse momento, vai então nos atualizar sobre as mensagens. Isso, então queríamos dar o bom dia para Rosane, Leonice, Claudemir, Nelson, João, Rosângela, Claudete, Juleide, né? Nazareno, Reni, Edson, que manda um abraço a todos, Aline, Décio, o nosso amigo Jean, participante do programa, Maria, Dirce, Maria, outra Maria, Edson, Zaira, Cíntia, Pusato, a filha do nosso irmão Mauri, que está aqui conosco. Então são várias manifestações da nossa amiga Samara também, da nossa amiga e participante do programa Pola, né? Então, muitas pessoas assistindo conosco e qualquer coisa, meus amigos, deixe a sua pergunta para nós que nós tentaremos responder no programa. E a contribuição também, né? A Pola está contribuindo, ela disse assim, Jesus dizia, as minhas ovelhas eu conheço bem e as chamo pelo nome. Né? E a Cíntia está dizendo agora, complementando aquilo que tu disse, a Laís, minha netinha, né, 4 aninhos, assistindo pelo Face. Quando a gente pensa que eu sou do tempo que o rádio era a coisa mais importante que a gente... Hoje o rádio, né, tu vê, pouca gente liga o seu radinho, né? Pouca gente não, mas muita gente faz o uso do Facebook para escutar o rádio em qualquer parte do planeta Terra, e nós aqui de Chapecó. Então, muito obrigado pela participação de vocês e também, né, a presença, quero agradecer de novo a presença aí do Marcelo, da Sandra, da Fábio, que estão deixando esse programa muito interessante com esse tema também fantástico. E também nós temos só uma lembrança da Samara, nossa amiga, né? Uhum. Dizendo que hoje nós teremos para os trabalhadores e estudantes da mediunidade da nossa região oeste, estaremos participando de um evento que acontecerá na UDESC, próximo ao Lang, que é o Seminário de Mediunidade, né? Para capacitação e aperfeiçoamento desses trabalhadores da mediunidade. Né? Interessante isso, né? É extensivo aos trabalhadores, né? Isso. Trabalhadores e estudantes. Né? Isso. Exatamente. Não é aberto assim ao grande ao público. grande público, exatamente. Tá. Mais alguém aí para... Tânia Busato, também, né? E a Sandra Moraes, que também deram... A Mona também, né? A Mona Lisa também. A Mona, um abraço para a Mona, um abraço para a família da Mona, sempre atento. Então, se você perdeu o comecinho desse programa de hoje ou deseja assistir os programas anteriores, lembramos que todos os nossos programas estão disponíveis na página do Facebook Hora Espírita Chapecó. Um trabalho muito interessante foi feito nos bastidores. Sandra, acho que você participou, a Pola, né? Nossa. O mérito maior é da Pola. Da Pola, muito obrigado, Pola. E que a partir deste ano temos também um canal no YouTube. Estamos no YouTube, parece assim um sonho pra gente, né? Por isso convidamos você, amigo ouvinte, inscreva-se, vai lá no YouTube, inscreva no canal, clica naquele sininho e ajude a divulgar para todo o Brasil, para os seus amigos, né? Essa doutrina tão esclarecedora e consoladora. Mas aí, chega de papo, né? Vamos prosseguir esse nosso debate. E aos poucos a gente está percebendo aí as ricas informações contidas nessas parábolas de Jesus, a sabedoria divina, as singelas histórias.
E não só nas parábolas, o Cristo utilizava também alegorias nos seus sermões, conversa, nos mais diversos personagens do Evangelho, né? O que podemos então trazer para o nosso ouvinte sobre um exemplo deste hábito de Jesus, Fábio? Eu sou suspeita para falar porque eu sou verdadeiramente encantada com as passagens de Jesus e com tudo que ele deixou. E a gente olha para as parábolas exatamente por essa narrativa maior, por essas histórias que ela traz. Só que existem outras passagens dele, às vezes frases curtinhas, que trazem em si um universo inteiro, quando a gente se dispõe a analisá-las com profundidade. Eu separei aqui 4 passagens, embora existam inúmeras, né, em todos os evangelhos, que eu penso que quando a gente começa a entender elas de verdade, de uma forma mais amorosa e praticá-las, a nossa vida ela se transforma, né? E às vezes elas não são bem entendidas. Uma delas, que está lá em João, é onde ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitas vezes nós não entendemos que aqui, o que ele está dizendo, olha o meu exemplo, segue o que eu fiz. Eu deixei a estrada marcada, sinalizada, com as faixinhas ali pintadinhas, é só andar por ela, né? Que a gente não evolui se não for da forma amorosa e verdadeira como ele nos mostrou. Então essa é uma passagem que muitas vezes não é entendida e que ela é riquíssima em significados e que ela traz mudanças imensas na nossa vida. Em Mateus, onde ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele se mostra um Jesus disponível, né? Ele mostra que quando a gente segue verdadeiramente os seus exemplos, quando a gente adota a sua conduta na nossa vida diária, o fardo é mais leve. Porque a gente entende o que está acontecendo. Porque a gente encontra meios. E ao mesmo tempo, até para a gente ver como as interpretações elas não se encerram, ele não diz que resolverei o seu problema, ele diz: eu vos aliviarei. Né? E ainda ele nos faz o convite de que quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então ele não promete uma salvação daquela que muitas vezes nós acostumamos a acreditar, que é como se de repente nós fôssemos içados da lama da terra para esferas resplandecentes sem esforço da nossa parte. Um passe de mágica. Exatamente. Né? Mas que as pessoas querem. Nessa fala, ele nos traz presente a importância do nosso esforço. Sabe o que eu me lembrei agora? Quando Kardec questionou os espíritos se eles ajudariam também na parte material, que ele estava preocupado, tinha 2, 3 empregos. Nós vamos assistir o filme, eu estou ansioso para esse filme, meu Deus. 16 de março, então ele pergunta assim: mas eu vou agora me dedicar fazendo esses livros, e aí eu vou talvez perder menos o tempo que eu trabalho, como é que eu vou fazer para sustentar a casa, enfim, a preocupação. E aí ele fez essa pergunta, e o que o plano espiritual respondeu, os espíritos? Sim, nós amamos você, amamos a cada um, e não vamos abandonar na parte material. Essa informação é importante, porque muita gente pensa assim: então ser religioso, transformar-me, significa abandonar as coisas materiais, as coisas que eu tenho, ou os confortos. E isso é um equívoco. Não sei o que vocês pensam, porque essa aqui... E aí a gente tem uma outra fala dele que afirma: vivei como os homens do seu tempo. Claro. Uhum. Uma outra passagem pequenininha que eu selecionei e que também faz toda a diferença na nossa vida: conhecereis a verdade e ela te libertará. E como isso é importante nesses tempos em que nós vivemos, né? Diante de tudo que se apresenta enquanto desafio, enquanto oportunidade, enquanto possibilidade de que nós precisamos ser verdadeiros não somente para com os outros, mas para conosco também, para poder evoluir.
E por fim, a última que eu separei é uma que eu gosto muito e que por vezes ela foge do nosso pensamento quando a gente se bate com alguns problemas, com algumas dificuldades, que está lá em Mateus, e é onde ele fala: tudo é possível àquele que crê. Né? É o momento em que ele nos chama: e a tua fé, criatura? Né? Ele nos fala da importância, porque quando nós temos fé, como já foi falado aqui mesmo no programa muitas vezes, a nossa vida muda não só por acreditar em Deus, mas também por acreditar em nós, nas nossas forças, nas nossas capacidades. Então, são muitas as passagens, né? E são ensinamentos riquíssimos. E a gente realmente agrega muito à nossa vida o estudo das palavras de Jesus. Muda a nossa vida quando nós assim permitimos. Porque não adianta, às vezes, só a gente ler ou saber que elas estão ali, né? Exato. A diferença é você estudá-la e colocar no seu coração. Aquilo que ele mostrou, né? Ele viveu, ele viveu tudo aquilo. E uma questão também muito importante é por que ele veio. Por que Jesus veio fazer na Terra? Porque nos ama. Exatamente. A existência dele é a maior prova do amor que ele ensinou no tempo em que ele esteve aqui. Puxa vida, a gente fica pensando em tudo isso e tem pessoas que só no momento que vão ver a saúde definhar, a velhice chegar, ou alguma coisa que toque a ela numa perda significativa, é que procura. Não espere chegar esse momento, procure já entender o amor de Jesus na sua vida. Né? Lembra aquela parábola do rico insensato, essa sua fala, né, Maurício? É verdade. Que ele estava construindo celeiros e daí Jesus, mas insensato que és, né? Bem hoje lembrado. tomarão a tua alma aqui, né? Hoje então, você vai. Temos que colocar, como foi colocado pela Sandra também, tudo na sua prioridade. Nossa. Né? Obrigado, essa contribuição aí nos ajudou realmente. É mais um exemplo das parábolas de Jesus para o nosso debate. Bom, nós queríamos ver o seguinte nesse momento aí, ó. Sandra, todo esse mergulho nessas passagens de Cristo vai dando uma vontade de ter estado lá, né, de ouvi-lo, mas será que a gente não esteve, né? Será que a gente não esteve? Seria possível dizer mais alguma coisa como Jesus falava ou dizia, fazia suas preleções? Nós já falamos muitas vezes aqui sobre reencarnação, né? Então, é provável, talvez, nós tenhamos estado lá. E para falar sobre como Jesus falava suas preleções, talvez Mateus que tenha dito isso de forma mais clara. Ele que narra de maneira mais detalhada o Sermão da Montanha, ao final ele diz assim, no capítulo 7, versículo 29, que Jesus falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Né? E o que Mateus quis dizer a respeito quando ele disse isso? Que era diferente, ele tinha uma força magnética, ele tinha a força da sua presença, ele tinha a força desse espírito puro que ele é. Né? Então, basta que nós lembremos, para que a gente imagine ou tente construir uma noção do magnetismo que Jesus irradiava ao falar, porque é disso que nós estamos falando, tentando imaginar como que ele falava, como seriam aquelas preleções, que vontade de estar lá que vai dando, né? Quando nós estamos perto de uma pessoa que nos é muito especial, e todos nós conhecemos, né? Tem alguém na nossa família, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, um amigo, uma pessoa com quem a gente se sente tão bem. A gente costuma dizer, poxa vida, só de estar perto do fulano eu já me sinto melhor. Né? Aí, imaginemos, numa escala ascensional, imaginemos se nós pudéssemos ter estado perto de Chico Xavier. Eu não sei se alguém aqui teve... Eu tive a honra de tirar uma foto com ele. Então, você pode falar melhor sobre isso que eu estou tentando descrever. Quem se aproximasse de Chico sentia uma irradiação, porque há uma frase, eu não me lembro o autor, que diz que virtude não é uma voz que fala, mas é um poder que irradia. André Luiz.
Pode, obrigada, Olha Marcelo. só, a nossa enciclopédia. Obrigada. Livro Agenda Cristã. Ótimo, muito obrigada pela referência. Então, assim, se nós continuarmos nessa imaginação e chegarmos até o Cristo, se a gente é capaz de se sentir tão melhor junto de um querido nosso que tem essa capacidade, se Chico tinha esse poder, imagina estarmos perto do Cristo. Esse poder é tal que ele simplesmente derreteu todos os argumentos de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Aquele homem cheio de ódio, cheio de rancor, simplesmente ao ver aquela luz, ao sentir a presença do Cristo, todos os seus argumentos derreteram como gelo. E ele rendeu o seu Cristo imediatamente. Ele se entregou de imediato. Ele foi tocado. Porque comunicação não é só aquilo que a pessoa fala. Né? Eu trouxe aqui um dado que é do Albert Menhabian, no livro Silent Messages, Mensagens Silenciosas, que ele nos afirma que aquilo que eu falo, o conteúdo que a gente diz numa comunicação é apenas 7% da comunicação. 7%. Por isso é importante as reuniões de negócio presencial. 7%. Os outros 38% é como eu falo. Ou seja, o meu tom de voz, né? A minha amorosidade, a minha linguagem não verbal, a forma como eu me coloco diante daquelas pessoas. A vibração das palavras, né? Aí são 55%. Porque o como está mais atrelado à linguagem não verbal. O 55% é o que eu sinto, que é a vibração das palavras. É aquilo que eu emano enquanto eu falo ou eu mesmo não falo. E no caso dele era o amor. Exatamente, é onde nós queríamos chegar. Jesus amou como nenhum de nós é capaz de amar. Então, talvez isso tenha sido um dos motivos dele ter escolhido as parábolas. Quando nós vamos conversar com os nossos filhos, a gente volta e meia escolhe as histórias para ensinar o certo, o errado, o bem e o mal. Né? Porque diante de uma criancinha, a gente não vai fazer um discurso. A gente vai pôr no colo amorosamente e vai contar uma história. Eu imagino que se Cristo pudesse, ele colocaria cada um que estava diante dele naquelas multidões no seu colo e falaria olhando no olho. E o poder de superação dele era algo incrível. Tem uma passagem trazida por um espírito amigo que todo mundo conhece ou já ouviu falar nas bem-aventuranças, né? No famoso Sermão do Monte. Sim, claro. Então, esse espírito relata que naquele dia Jesus estava imensamente cansado. Fisicamente cansado, moralmente esgotado, porque a gente sabe o quanto foi dura a passagem dele. Ela foi curta, mas ela foi penosa também, ela foi sofrida. Ele era ignorado, ele não era entendido. Ele passou por muitas provações nesse curto período de tempo. E naquele dia ele descansava. Ele havia se retirado do grupo e ele descansava. Ele estava em meditação, quietinho lá no canto dele. Então, a multidão começou a chegar. As pessoas começaram a chegar. E Pedro viu aquela multidão de doentes, de estropiados, de cansados, de desesperados. E ele vai onde Jesus estava e chama o mestre. E ele diz: mestre, a multidão te procura. E relata a espiritualidade que Jesus se sentiu feliz porque Pedro sempre tentou proteger Jesus da multidão. Ele tinha medo do que a multidão pudesse fazer. Ele era o amigo que protegia Jesus. E Jesus sabia que com a sua partida física, Pedro precisava seguir o seu trabalho. Então, ele precisava ter acesso à multidão. E ele ficou feliz porque Pedro vinha intervir a ele pelos necessitados. E ele diz: eles precisam de você. E Jesus, ele sai daquele cansaço que ele estava, daquele esgotamento que ele estava. Ele vai até o monte. Ele olha para aquelas pessoas. Então, se dirige a Deus com aquela comunhão maravilhosa, amorosa que ele tinha, e ele diz: Pai, eles estão aqui porque estão doentes, porque estão necessitados, porque precisam de ti. Se estivessem felizes, não lembrariam, mas eles te necessitam. E ali ele encontra inspiração, ele vence
aquele processo negativo em que ele estava vivendo, ele se dirige às pessoas e traz o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, talvez as falas mais lindas dele para a humanidade. E acontece tudo aquilo que a história nos traz das pessoas que saem dali renovadas. Então ele tinha esse poder de autossuperação também, e esse amor nas falas que transformava tudo que ele dizia. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que nesse livro ela conta, né, a história, né, dos suicidas, e um dos instrutores dos suicidas era Aníbal. Eu não sei se os amigos tiveram a oportunidade de ler, mas o Aníbal, que ele era uma daquelas criancinhas que foi abençoadas por Jesus, ele, em dada parte do livro, ele começa a narrar como Jesus falava. Ele dizia assim que as palavras de Jesus eram de tamanha força magnética que elas poderiam conter multidões esfoimadas, né, com fome, né, com sede. Tamanho esse grau, essa potência espiritual, esse amor que ele tinha, né, pelas pessoas, né, que magnetizava tudo à sua volta, né. Ele era um espírito dos mais iluminados, né. Ele conseguia ir transformando os ambientes. Exatamente. São 8h55 e já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, né? Lembrando que todas as perguntas recebidas aqui serão respondidas à luz da doutrina espírita, e se nós não conseguirmos responder durante o programa no ar, a gente responderá individualmente após o término deste. E queremos convidar, então, nesse momento, esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido do nosso patrocinador, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido a você, amigo ouvinte, a ouvir conosco o recado do nosso apoiador, a Scala Construtora. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa de hoje, Hora Espírita, Parábolas de Jesus. E, por favor, Marcelo, para encerrar assim, a participação dos nossos ouvintes, e também se tu poderia nos informar as relações das casas. Isso, nós temos então a manifestação, né, da nossa amiga Inês, Sandra, Adriana, Lislaine, Antônio e Paula Regina. Agradecemos a todos pela audiência. E sobre as casas espíritas de Chapecó, nós vamos citá-las agora, né? Para aquelas pessoas que queiram, né, buscar mais informações sobre o espiritismo, nós vamos citá-las. Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que fica próximo à rodoviária de Chapecó. Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, próximo ao CTG Quero Quero. Nós temos a Associação Espírita Amor e Caridade, que fica no bairro Palmital, próximo a Soco. Temos a Sociedade Espírita Leocádio José Correia, que fica no bairro EFAP, próximo ao no Chapecó. A Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria. E o Centro Espírita Seara da Caridade, que fica próximo da garagem do Tiquim. Temos várias casas espíritas. E se o amigo e amiga que nos escuta puderem entrar no Facebook, procurar a Hora Espírita Chapecó, vão encontrar os endereços de todas as casas lá para buscar mais informações sobre o espiritismo. Obrigado, Marcelo. Então, meus amigos, só para nós fazer, né, estamos falando de parábolas de Jesus, nós queremos citar da onde que nós tiramos boa parte dessa fonte de ensinamentos. Nós encontramos tudo isso num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um livro fenomenal, maravilhoso, que ele traz as passagens do Evangelho e muitas parábolas decodificadas. O Allan Kardec, que é o grande organizador do Espiritismo,
com o auxílio dos espíritos superiores, ele organiza muitos conhecimentos de Jesus e ele faz ele traduz para nós na linguagem atual o que Jesus em muitas das parábolas e ensinamentos quis repassar para nós. E lembrando que quem tiver interesse em conhecer o Evangelho, ele está disponível para venda e empréstimo nas bibliotecas de todas as casas espíritas aqui de Chapecó. Especificamente, então, né, sobre as parábolas, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali uma explicação do porquê Jesus falava por parábolas. E temos também outros livros. O livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, né, Chico Xavier é o médium. Então nós temos esse livro que é riquíssimo em detalhes da passagem de Jesus, e muitas parábolas também lá estão explicadas. E de uma forma acessível, né? Também de uma forma possível de entender melhor. Exatamente. Nossa série Fonte Viva é maravilhosa, né? É livro assim, tem a edição de bolso até, né? Que pode levar junto, é pequenininho. Fantástico. Emmanuel fez um trabalho maravilhoso. Então, claro, a gente não está esgotando esse assunto. Por favor, gente, nunca a gente está com a pretensão de esgotar um assunto desses. Então, realmente, tem que pesquisar mais. Inclusive, na internet tem bastantes informações. E a Sandra poderia, por favor, Sandra, nos fazer aí uma mensagem final sobre esse tema de hoje? Eu acho que trazer o que Paulo nos convida a refletir na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, quando ele diz: a letra mata e o espírito vivifica. Então esse é o nosso desafio. Esse é o convite que o Cristo nos faz e que hoje nós estendemos a todos aqueles que nos acompanham, que desafiem-se a debruçarem-se sobre as parábolas de Jesus e a extrair dali as luzes inesgotáveis que elas nos oferecem. E lembrando também, a gente quer encerrar com uma outra proposta do Cristo que talvez a gente não tenha falado, da sua escolha pelas parábolas. Quando ele nos reunia, quando ele reunia as multidões para falar sobre parábola, ele não estava simplesmente passando ensinamentos, ele estava amando. E ele estava convidando todas essas pessoas à fraternidade universal. Porque a partir do momento que a gente se reúne em casa, com os filhos, com os netos, com os amigos, e conta histórias, partilha de histórias, a gente vai fortalecendo vínculos afetivos. A gente vai estreitando laços, a gente vai construindo confiança, a gente vai acessando os corações. E a partir do momento que este vínculo se estabelece, compreender é algo que fica em segundo plano. E Cristo sabia disso. Ele precisava acessar aqueles corações sofridos, endurecidos, em aflição. Compreender as suas palavras, ele sabia que era uma questão que o tempo cumpriria. E no tempo de cada um. Então, quando ele trazia parábolas, não era uma proposta de conhecimento de fora para dentro, mas de expansão da própria luz de dentro para fora. Então, que a gente possa fazer esse mergulho em nós mesmos através das suas palavras. E o convite de Jesus, gente, ele continua até hoje e é endereçado a cada um de nós. Fábio, muito obrigado pela presença e participação. Eu é que agradeço a oportunidade e desejando um final de semana cheio de muita paz do nosso amigo Jesus para todos. Sandra, muito obrigado pela presença, participação. Nós é que agradecemos sempre a oportunidade de estar aqui. Desejamos a todos um excelente final de semana. Marcelo, muito obrigado também pela participação, presença. Obrigado a todos e muita luz e paz para todos os ouvintes e para todos nós. E a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.